Fala galera, como é que vocês estão? Eu espero que muito bem. Sejam bem-vindos ao meu canal, meu nome é Leonardo de Paula e hoje eu vou falar sobre um dos meus desenhos favoritos quando eu era criança. Essa é a minha review de Ben 10. Ben 10. Ben 10, como é conhecido aqui no Brasil, é um desenho de ação e aventura criado pelo grupo Man of Action e produzido pelo Cartoon Network Studios, com 52 episódios lançados de 2005 a 2008. O desenho começa com o garoto Ben Tennyson em seu último dia de aula antes das férias de verão, as quais ele vai passar com seu avô Max e a sua prima Gwen. É, E durante um acampamento que eles fazem improvisado no meio próximo à mata, Ben acaba encontrando um artefato misterioso parecido com um relógio chamado Omnitrix, a qual quando ele se aproxima desse misterioso Omnitrix, o objeto gruda no pulso dele. Omnitrix ele tem a forma de um relógio que é bem é comum chamar o Omnitrix de relógio, por, por mais que ele seja mais como uma arma, mas tudo bem. Aí, o Omnitrix grudando no pulso do Ben, ele acaba acidentalmente se transformando em um alienígena de fogo chamado Chama, a qual começa a queimar a floresta e tudo. E Ben logo descobre que esse Omnitrix ele tá cheio de diferentes formas alienígenas a quais ele consegue se transformar e usar seus poderes e habilidades. E essa é a história do desenho Ben 10. O garoto Ben Tennyson, ele usa o Omnitrix para se tornar um super-herói, praticamente, usando os poderes desse misterioso objeto para derrotar vilões e bandidos e diferentes alienígenas que vão para a Terra para fazer bagunça, que é na qual todo o desenho se passa durante as suas férias de verão. E assim, o avô Max e a Gwen acabam encontrando esses vilões e o Ben usa o poder do Omnitrix para derrotá-los. É e bem simples de entender, não é complicado nem nada. Tipo, a história do desenho é resumida na abertura do desenho. E assim, o gráfico, o traço do desenho é até que bacana, ele é bem colorido, tem esses tons verde e preto, né, que são as cores do Ben 10. Que é bem legal. Assim, as músicas também têm uma trilha sonora decente. O desenho tem várias cenas de ação, umas cenas de comédia, eu diria. Eu não diria que Ben 10 é um desenho engraçado, mas ele tem bastante ação e personagens interessantes. O maior ponto de Ben 10 para mim são os personagens, a quais a gente vai falar agora. A começar pelo protagonista do desenho, Ben Tennyson. Ele é um típico garoto de 10 anos, comum. Tipo, ele gosta de jogar videogame, ele gosta de esse programa de televisão chamado Lutadores Sumô, que é um desenho bicheira, mas ele gosta. Ele gosta de card game, de encher o saco da prima dele, fazer, tipo, coisas típicas de garoto de 10 anos, cara. Quando eu era um rapazinho, um garotinho também, eu também era assim, eu lembro. Então dá pra se identificar bastante com ele, né? Porque a gente quer ser, todo garoto de 10 anos quer ser um herói, lutar contra alienígena, ser o herói fodão, com a arma suprema e tudo mais, encher o saco de todo mundo e também usar os poderes do Omnitrix para os nossos próprios, para as nossas vantagens, né? Direto o Ben ele usa os poderes do Omnitrix para fazer bobeira, para chegar nos eventos, umas convenções de desenho que ele gosta, para pegar um, sei lá, cara, tipo, ele usa os poderes dele para suas próprios para sua própria vantagem, né? Que é o que a maioria de nós faria se tivesse no lugar dele, a gente também ia usar os poderes do Omnitrix para fazer besteira.
Mas ele também ele é bem altruísta e ele para um garoto de 10 anos, ele é bem responsável, ele sabe quando ele erra e ele sabe que tem que usar os poderes do Omnitrix para ajudar as pessoas, ele não é só um garoto arrogante. E ele faz umas piadas bicheiras, se acha um engraçadão, o que é comum de criança, né? Mas não só isso, falar sobre os alienígenas do Omnitrix, que são inicialmente 10. Com o passar dos episódios, a gente descobre que há muito mais formas alienígenas dentro do Omnitrix. Não são apenas 10. E não é dito exatamente quantas formas alienígenas há dentro do Omnitrix. Inicialmente são 10. Vou começar com o Chama, que é o meu alienígena favorito. Ele tem o poder de disparar fogo pelas mãos, pela boca e criar uma leve superfície flamejante a qual ele consegue flutuar por alguns segundos. Ele também consegue disparar suas chamas pelas mãos no chão para poder dar um impulso, assim. Ele não voa exatamente, mas é, cara, ele é bem massa. Eu acho o design dele muito foda. Outro alienígena também, que é na verdade, o alienígena principal, que é o favorito do Ben, que é o Quatro Braços, que é um alienígena grandão, com, obviamente, quatro braços, ele tem uma força gigantesca. E esse é o alien favorito do Ben. Cara, eu acho o Quatro Braços um alienígena bem da hora, tá ligado? Eu gosto da aparência dele, eu gosto do fato dele ser grandão e fortão. Só que eu acho ele muito super exposto, cara. E sim, no desenho clássico do Ben 10, né? Tem esse problema do fato de tipo, Ben, socorro, tem um cara se afogando. Ele fala, vou me transformar no quatro braços. Ben, tem um cara preso dentro de um prédio que tá pegando fogo. Vou virar um quatro braços. Ben, tem um cara preso na privada. Quatro braços. Fala, mano, é sério, tipo, tem muito mais formas alienígenas no Omnitrix, não é só o quatro braços, cara. Assim, tipo, como eu falei, cara, o quatro braços ele é legal, mas ele não é o único alienígena que tem nessa porra, cara. Para de se transformar no quatro braços, cara. Sim, eu gosto do quatro braços, mas ele é bem super exposto, cara. Tipo, eu gostaria de ver mais sobre as outras formas alienígenas, mas tá, tudo bem. Tem o aquático também, que ele tem essa forma, a aparência dele eu achei muito foda, ele parece uma mistura de tem aquele peixe com a luzinha do Procurando Nemo, que eu não sei o nome, e ele também tem um meio piranha, ele parece meio sereia, cara, a aparência dele é muito foda, mano, a boca dele é bem grande, ele consegue cortar cabos de aço com os dentes, né, também, ó o dente dele, cara, ele é muito massa. Eu acho a aparência dele muito massa, só que as ações dele é bem limitada. Como o próprio nome diz, ele é um alienígena que se sobressai mais debaixo d'água, não tanto na superfície. Aí também tem o insectoide, que é ele parece um insetão verde e como todo mundo diz que ele parece ser fedorento. Ele, ele voa, ele tem um ferrão no final da cauda e ele também consegue disparar gosma pela boca e pelos olhos, cara. Essa gosma geralmente é usada para cegar os inimigos e para manter eles fixos na parede ou qualquer outro lugar, assim, temporariamente. Também tem o Massa Cinzenta, na verdade, que é um alienígena pequenininho. Ele, na verdade, quando o Ben se transforma nele, ele se fica muito inteligente, que a grande inteligência faz parte da raça do Massa Cinzenta, mas ele não tem, assim, digamos, um superpoder. A grande vantagem dele é que ele é bem pequenininho, ele consegue se enfiar em lugares estreitos, buracos na parede e tudo mais, sem falar que quando o Ben como eu falei, quando o Ben se transforma nele, ele fica bem inteligente. Tem o XLR8, que, cara, esse alien ele é bem massa, ele é super rápido, ele é, tipo, muito, muito rápido, ele tem essa, esse capacete que, na verdade, ele se fecha, que eu acho, a aparência dele é bem massa e ele também é bem rápido. Também tem o Besta, que é um alienígena, assim, que, tipo, ele tem essa forma de animal, assim, ele é bem animalesco e, assim, o ele não enxerga, ele se movimenta através do olfato. O olfato do besta ele é muito apurado, só que se já houve
vários casos, no caso que se o nariz do Ben tiver congestionado, no caso, se ele tiver gripado, o besta ele é praticamente inútil, ele não consegue localizar os inimigos, ele não sabe se localizar, o que é um ponto bem fraco do besta, mas a aparência dele é muito foda. Também tem o Ultra T, que é um, cara, esse alien ele é muito massa, a habilidade dele é que ele consegue se fundir com eletrodomésticos e veículos, cara. A habilidade é muito, muito foda. O Ben consegue se transformar, usar os aparatos tecnológicos quando ele se transforma no Ultra T. Também tem o Diamante, que ele é um alien com uma resistência muito grande. Ele consegue refletir lasers e tudo mais. E ele consegue disparar diamante da ponta dos dedos. E também das costas também, se não me engano. Ele consegue criar algumas superfícies mais semelhantes a diamante. E também tem o Fantasmático, cara, que, mano, esse alien ele é muito foda, muito, muito foda. E ele era, na verdade, um dos melhores aliens do desenho. Eu vou falar mais sobre ele mais pra frente. E também tem um, sei lá, tem o Raio de Canhão, que é um alien gordão, que uma forma que ele consegue virar uma roda, uma bola, ele consegue quicar em rampas e diferentes lugares, em várias paredes, ele consegue rolar bastante, né? O Raio de Canhão, ele é tipo como se fosse uma bola de canhão, uma bola de destruição, ele consegue girar bem rápido, entre muitos outros aliens, cara, que vão aparecendo depois, tipo o Dito, que é a habilidade dele é criar clones, o Vinha Selvagem, que ele parece uma planta, ele consegue se esticar, ele consegue criar tipo umas granadas das costas, tá ligado? Tem entre muitos outros aliens que vão aparecendo e geralmente esses outros aliens aparecem por um ou dois episódios. Então, por mais que o Ben e as suas demais formas alienígenas eles sejam bem bacanas, assim, tipo, na minha opinião, todos os alienígenas do desenho, eles são muito bem desenhados, o design deles é bem criativo, é bem da hora, entendeu? Por mais que os aliens sejam muito bons, eles são os melhores personagens do desenho, os demais personagens eles são bem meh, tipo, os outros dois personagens recorrentes do desenho, né, da série, é a Gwen, que é a prima do Ben, ela não cheira nem fede, ela, tipo, no começo ela só tá lá meio que pra fazer peso pra fingir que ela é útil, mas depois, com os passados episódios, ela descobre que ela também tem alguns poderes alienígenas devido à família dela e tal. Ela consegue fazer umas magias aqui e ali. Ela não é nada muito impressionante. Ela consegue fazer uns escudinhos, umas fitas assim. Ela é bem mais ou menos. Ela também enche o saco do Ben também. O Ben enche o saco dela. Mas é uma relação normal de primo que acontece. E tem o vovô Max, que no começo ele parece ser um velho bicheira, assim, que, tipo, assim como a Gwen, ele também só tá lá pra fazer peso, mas depois você descobre que ele, na verdade, é um encanador. Encanadores, na verdade, é um termo usado por uns agentes secretos, que na verdade são os agentes... É tipo a MIB, cara. Os Homens de Preto. Os caras, eles lidam com situações envolvendo alienígenas. E depois é revelado que o Omnitrix foi enviado pra ele. Era ele o destinatário do Omnitrix. Mas isso é explicado mais pra frente por outros personagens, né? O Omnitrix foi enviado pra ele, só que acabou caindo nas mãos do Ben, né? Até porque faz sentido, já que o Vovô Max ele é um agente, né, do Homens de Preto, praticamente. Os encanadores eles são esses agentes secretos que lutam contra alienígenas, e o Vovô Max ele fez parte dessa organização no passado. E assim, são só esses dois personagens que fazem parte do elenco principal. Aí, em relação aos vilões, como eu falei, a começar pelo Fantasmático. O Fantasmático ele era um alienígena que, quando o Omnitrix estava sendo usado para absorver DNA de outras espécies alienígenas para armazenar em seu núcleo,
o, o Fantasmático, o Fantasmático acabou sendo absorvido por inteiro. Ele não é uma forma alienígena, ele é um alienígena que ficou preso dentro do núcleo do Omnitrix. Aí o Ben conseguia usar os poderes dele e manipular o corpo dele, só que, no entanto, o Omnitrix ele é uma entidade própria. Ele não é uma forma alienígena, ele é realmente um alienígena e depois, mais episódios à frente, ele consegue escapar do Omnitrix. Os poderes dele é típico, ele tem os típicos poderes de fantasma, ele consegue atravessar as coisas, ele tem uma aparência muito foda e assim, quando ele abre a própria barriga, né, o próprio manto, você vê uns tentáculos bizarros, preto e branco, que sai da barriga dele. Cara, é muito foda, velho. Só que, e por isso que eu fiquei eu admito que eu fiquei um tanto decepcionado quando ele se tornou um vilão, porque, cara, o Fantasmático ele era um alien muito foda. Eu gostaria de ver o Ben se transformando mais vezes no Fantasmático, ao invés de transformar ele num vilão. Porque a aparência dele é muito foda no começo, porque depois você vê que a verdadeira aparência dele, quando ele arranca o manto do próprio corpo, você vê que a boca dele tem uma boquinha na cabeça, no lugar da cabeça dele, o olho dele é na parte de baixo, tem uma boquinha de chupeteiro. Eu falo, mano, é feio, mas não é um feio legal, cara, é só um feio bicheiro, entendeu? Então, tipo, ele era feio inicialmente, mas ele era um feio da hora, depois ele passou a ser um feio bicheira. O vilão principal da série é o Vilgax, que é um alienígena que parece o Cthulhu. E assim, por mais que ele seja um vilão principal, ele é aparentemente um dominador de várias galáxias e tudo mais, ele é o picudão, cara, ele é um bunda. Ele é um bundão. Ele só tá lá pra tomar porrada, cara. Ele é muito fraco, porque tipo, ele não tem nenhum poder, as armas dele é bem fraca, ele é só tipo um alienígena fortão, cara. Ele é muito sem graça, cara, tá ligado? Aí outro vilão é o Six Six, que seria o Boba Fett do universo Ben 10. No caso, seria um mercenário com jetpack que não faz porra nenhuma. Por isso que eu falei que ele é o Boba Fett da série Ben 10. Também tem o Kevin Levin, também chamado de Kevin 11, que era um garoto de rua que inicialmente ele se torna amigo do Ben. Ele tem uma habilidade em comum que, tipo, ele consegue absorver as coisas, ele consegue mexer com aparelhos eletrônicos e tudo mais, e quando ele tenta absorver os poderes do Omnitrix, ele acaba se transformando numa aberração que contendo várias diferentes partes de diferentes alienígenas do Omnitrix, que a aparência dele fica muito, muito foda, e ele consegue usar várias habilidades de vários alienígenas ao mesmo tempo, e, cara, a aparência dele realmente fica bem da hora. Ele é um vilão legal, eu diria. Também tem o Doutor Animal, que ele seria o Dr. Octopus da série, no caso, um vilão obcecado pela ciência, tudo que ele faz é em nome da ciência, e o Ben só tá lá para atrapalhar os planos dele. E ele mexe com animais e quimeras, ele faz umas aberrações assim. E cara, ele é um vilão legal também. Ele aparece pouco, mas também tem o Dr. Victor, que seria um monstro de Frankenstein. Ele, assim como o Vilgax, ele só é um desafio físico. Os Cavaleiros Eternos, que são, assim, como eu usei o Boba Fett para fazer uma referência com o Six Six, então no caso os Cavaleiros Eternos seriam os Stormtroopers, cara, um bando de soldadinho bunda que não cheira nem fede, liderados pelo Enoch, que é o líder dos Cavaleiros Eternos. Também eu tô Zé Buceta também. Aí tem o Rex, que é um mago macumbeiro que era pra ele ser mais da hora, né? Porque ele mexe com magia e tudo mais, só que não, cara, ele é tão bundão quanto o resto dos vilões. E tem acho que a sobrinha dele, a Encantriz, que também ela é ainda mais bunda que o Rex, cara. Ou seja, Ben 10 é um desenho bacana, cara. Assim, tipo, ele tem uma premissa muito criativa, assim, no caso do Omnitrix, né, que é uma arma que coleta DNA alienígena e permite o seu usuário se transformar em diferentes formas alienígenas e usar suas habilidades, e dá essa arma para um garoto de 10 anos
É assim, é o sonho de todo garoto, cara. Todo mundo queria ser o Ben 10 quando criança, e faz sentido. Assim, um desenho bacana, assim, pra molecada. E, assim, que eu gostaria que os vilões fossem mais icônicos, cara. No caso, os vilões, como deu pra perceber, os vilões de Ben 10 são bem sem graça. E no caso, o Vovô Max e Gwen também, eles não cheiram nem fede. Mas é isso aí, cara. Essa é a minha review de Ben 10, só isso que eu tenho pra falar sobre o desenho. Tem vários episódios muito bons, uns episódios meio sem graça. Assim, o meu episódio favorito é quando o Ben se transforma no Fantasmático pra lutar contra o Zombozo, que é um palhaço que rouba a alma das pessoas. Que é um episódio muito foda também. O Zombozo ele só aparece durante esse episódio. Mas. Mas é isso, cara. Eu acho um desenho legal, assim. E é isso aí, rapaziada. Até a próxima review.